Mas não fiquem preocupados, porque isso é assim mesmo, né? Teve um que fez algo um pouquinho mais fraco, o outro fez mais forte, só que um viu do outro. No ano seguinte, a gente tem uma transformação bem grande. Quando eles estão fazendo algum assunto, estão trabalhando em algum tema que é relevante para eles. Se for alguma coisa só para ganhar nota, eles não vão melhorar muito, não. Né? Mas se for alguma coisa que ele está fazendo, que ele quer resolver o problema da avó dele, da tia, da escola, do amiguinho, eles vão em frente e eles nos surpreendem. Né? A gente às vezes não acredita. Eu já tive situações assim de olhar trabalhos de alunos que eu falei, meu Deus, será que foi o aluno mesmo que fez ou foi o professor? Né? Em muitas situações. E aí na hora que a gente tem a oportunidade de ter uma feira presencial e que você vai lá fazer arguição, que você conversa com o professor, você fala assim, nossa, foi o aluno mesmo. Então, a gente se surpreende. Vocês vão se surpreender com os alunos de vocês, com certeza. Não com todos, né? Porque as pessoas são diferentes. O sumário, o que é o sumário, que às vezes o pessoal chama de índice? Né? É a lista dos itens que você tem no trabalho, que normalmente a gente organiza esses itens assim, identados à esquerda, e o número da página correspondente vai vir à direita. E ele é importante, porque ele está mostrando ali a estrutura hierárquica do trabalho. Você vai ver, será que o meu aluno estruturou bem as ideias, ou será que é melhor estruturar de uma outra forma? Porque eles têm muita dificuldade de, quando ele tem o diário de bordo, que ele tem as informações de uma forma cronológica, para passar isso para um outro tipo de organização que não é cronológica. Agora eu estou falando dos tópicos. Né? A introdução. Na introdução, é muito importante a gente colocar qual é a ideia do projeto, que eu tinha o título. Agora eu preciso entender que raio, né, o que significa esse título. Então, qual que é a proposta do projeto? Em qual contexto, né, esse tema que eu estou abordando, ele se insere? Será que ele tem uma importância regional? Será que ele tem uma importância nacional, global? Né, explicar um pouquinho melhor para quem lê a primeira vez, às vezes não consegue entender se é um tema que é muito específico. Né, o leitor precisa dessa contextualização do tema. E é importante, nesse capítulo aí de introdução, deixar claro qual é a pergunta, ou quais são as perguntas de pesquisa que esse estudante ou esse grupo de estudantes pretende responder após realizar o seu trabalho. Né? Então, você pode aproveitar aí no capítulo 1 para estar abordando isso dividido em itens, aí depende do tamanho do trabalho, né? Pode ser um capítulo só ou subdividido. Mas o que você precisa colocar? Necessariamente tem que estar falando o que é esse tema que eu vou abordar e aonde que ele está situado, né? Contextualizar isso. E as perguntas, né? Então, olha, quais são as perguntas que eu me faço que eu vou querer responder nesse trabalho? Um outro item seguinte, que pode estar no mesmo capítulo da introdução ou separado, ele vai ter que tratar mais da questão. Olha, os objetivos específicos, então, deste projeto de pesquisa. Uma vez que você contextualizou a área, o tema, e aí? Qual a hipótese que você vai tentar verificar nesse trabalho de pesquisa específico, ou as hipóteses? E quando a gente fala assim de verificar a hipótese, é muito importante também falar para os nossos alunos que um excelente trabalho é aquele que consegue comprovar que a minha hipótese está furada. Né? Porque às vezes a pessoa fez uma hipótese e ela acha que ela tem que fazer a qualquer custo, né, desenvolver um trabalho que prove que a hipótese é verdadeira. Porque se frustra, né? Quando faz uma série de coisas, chega lá, puxa, mas aquilo que eu pensei que era assim, não é assim, é assado, né? Aí ficam tristes e ficam tentando cozinhar, entre aspas, os resultados para conseguir provar aquela sua ideia original. Então, vocês precisam deixar isso muito claro. Um projeto de pesquisa, né, um projeto científico, é aquele que está atacando uma questão e que vai falar a verdade do que eu encontrei, né? Mesmo que não fosse aquilo que eu imaginava inicialmente. Eu aprendi com aquilo. Olha, esse caminho aqui, né, não leva àquela conclusão que eu esperava, leva uma outra. Outra coisa que é importante na questão da relevância é fundamentar esse trabalho que eu estou fazendo com base em coisas que eu já encontrei na literatura. E aí? Mais gente já andou analisando esse mesmo tipo de hipótese? Tem outros trabalhos relacionados? Né? Então, eu posso, na relevância, já colocar por que aquele assunto é importante e quem mais que andou investindo esforço, né, para tentar descobrir coisas parecidas. Você pode organizar dessa forma. Existem variações aqui, tá? Alguns autores organizam as informações de forma um pouquinho diferente, mas de qualquer forma, as informações importantes têm que estar colocadas. Aí, continuando, né? Objetivos e relevância.
se a gente está colocando que a minha pesquisa está sugerindo lá no começo que existe um problema, ou uma questão que eu estou querendo explicar, ou um problema que eu quero resolver, eu preciso depois, lá no final, retomar esse objetivo, né, e verificar se eu consegui ou não. Né? Então, eu não posso esquecer que eu coloquei lá no começo esse objetivos e relevância, mas quando eu chegar no relatório, lá no final do item de conclusões, eu preciso retomar, né, a minha hipótese, retomar esses objetivos que eu coloquei aqui e falar para quem está lendo o relatório, e aí, consegui, não consegui, eu refutei a hipótese, eu confirmei. Tá? E aqui o que ele destaca também é que no item de relevância, se eu descobrir que tem um problema, eu preciso deixar claro também como é que eu descobri que isso é um problema. Né? Às vezes pode ser com base na literatura. Olha, li o artigo, vi o trabalho do meu coleguinha do ano passado. Né? Então, explicar como é que eu cheguei àquela pergunta, né? Nesse item aqui. No item seguinte, daqui a pouco eu vou passar um vídeo para vocês ficarem mais divertidos aqui, que essa parte está cansativa, né? O professor às vezes fala para os outros professores o que ele tem que fazer e faz o que não tem que fazer, que é ficar só no monólogo, né? Aí o aluno começa a dormir um aqui, outro ali, você fala assim, ai meu Deus, o que eu faço? Bom, no desenvolvimento, daqui a pouco vai acabar o monólogo. No desenvolvimento, precisa ficar claro, olha, que materiais eu usei? Será que eu usei só materiais de dentro da escola? Eu precisei buscar materiais fora da escola? Será que eu vou utilizar materiais perigosos? Né? Se eu utilizei materiais perigosos, né, de quem eles são, como é que isso foi feito? Eu preciso de uma descrição, principalmente quando eu tenho materiais perigosos, a descrição detalhada dos procedimentos metodológicos. Quer dizer, em qualquer caso, eu preciso descrever, né, quais foram os métodos que eu usei, quais foram as etapas, como é que eu fiz, o que eu fiz na minha casa, o que eu fiz na escola, se eu precisei de ajuda de algum especialista para manipular algum material ou não, quem me orientou. Então, isso aqui precisa ficar muito claro no relatório. Né? E aqui, um alerta para vocês. Lá no plano de pesquisa, vocês precisam ficar muito atentos, né, nos materiais e métodos do plano de pesquisa, se os alunos vão fazer alguma atividade que não pode ser feita dentro da escola, alguma atividade que não pode ser feita em casa, que pode oferecer algum risco. Né? Teve um ano que tinha os meninos que tinham mandado um projeto para a Febrace, eu não lembro detalhes agora, mas eles queriam tirar energia lá da panela de pressão. Né, porque eles achavam que tinha um desperdício de energia. Eles estavam querendo fazer isso no fogão da cozinha da casa deles. Né? Enquanto a panela estava ali, já ia aproveitando. Né? Então, eles são muito criativos, muito mais criativos do que a gente. Então, no plano de pesquisa, você já precisa olhar, não é na fase do relatório, porque no relatório eles já estão contando o que aconteceu. Né? E se fizeram alguma coisa de forma inadequada, eles vão contar. Né? E vão expor a gente. Né? Porque o professor não tomou cuidado aqui. No plano de pesquisa, vocês precisam se antecipar. Não para sufocar a curiosidade deles e não deixar eles fazerem o trabalho, né? Mas para garantir que se eles forem fazer alguma coisa, ou eles vão fazer isso no laboratório da escola, se isso for possível. Ou que você vai falar, olha, para fazer isso, vocês vão ter que me ajudar a ligar para esse centro de pesquisa, para aqui e ali, para ver se a gente consegue convencer a pessoa a deixar a gente fazer lá dentro. E joguem a responsabilidade para esse tipo de coisa que não envolve perigo, né? De ligar, de ir atrás, de consultar, para o estudante, né? Porque eles muitas vezes são mais convincentes do que a gente em tentar, às vezes, um apoio de uma empresa, né? Porque às vezes pode ter algum conhecido, né, de alguém da família, ou alguém que vai se sensibilizar porque aquele jovem é tão protagonista que vai lá e bate 3 vezes na porta, né? E vai no dia seguinte, insiste. Agora, na manipulação dos materiais, né? A gente tem que tomar cuidado. Então, voltando aqui, o que tem que ter no relatório? Uma descrição muito clara de quais são os materiais e como é que eles foram conseguidos, uma descrição clara dos métodos, as técnicas utilizadas, se eles fizeram tudo, se alguém teve que fazer uma parte, porque, por exemplo, quando eles fazem pesquisas. É claro que hoje em dia, toda vez que a gente vai fazer algum tipo de pesquisa que precisaria de cobaias, por exemplo, a gente sempre tem que tentar achar métodos alternativos que não precisem utilizar animais, que não precisem fazer testes. Às vezes existem pesquisas que podem ser feitas de outras formas. Então, sempre que for possível fazer de outra forma, a gente deve. Mas, por exemplo, alguns procedimentos que usam cobaias, a gente não pode deixar que estudantes menores do que 17, 18 anos possam fazer. Né? Ele pode fazer o projeto de pesquisa, formular a hipótese, identificar quais são os procedimentos, etc. Mas se ele tiver que manipular, por exemplo, se ele tiver que sacrificar algum animal,
não será ele que vai fazer esse sacrifício, não será ele que extrairá o material. Isso teria que ser feito por alguém, né? Um professor de biologia que saiba fazer isso, não um jovem, né? Aqui no Brasil a gente ainda é pouco rigoroso em relação a isso, mas na hora que você começa a ir para os comitês internacionais, o pessoal é extremamente rigoroso, né? Então a gente tem que começar a ser rigoroso também. Tem coisas que tem que ser feitas? Então tá, então isso aqui é o professor que vai precisar fazer porque você não pode manipular, né? E a gente vai aprender porque a parte de análise de dados é o aluno ou o grupo de alunos que vai ter que fazer. Bom, técnicas utilizadas, procedimentos de teste, se usou algum equipamento para fazer esse teste, como é que isso foi feito. Cuidado com testes com seres humanos, porque também tem vários projetos na área de nutrição que eles inventam umas coisas mais mirabolantes e depois eles ficam pegando o pessoal que vai visitar a feira para experimentar. Então tome cuidado com esse tipo de coisa também, porque efeitos colaterais podem acontecer com o público-alvo. Então esse tipo de procedimento tem que ser feito também com algum colaborador de vocês que seja especialista nessa área de nutrição. Vocês escrevam para eles, peçam ajuda, etc., para tomar cuidado com algumas coisas. Cronograma tem que ser colocado lá. Então, quando que eu fiz? Principalmente para eles aprenderem a fazer cronograma. Porque uma dificuldade que a gente tem no mundo moderno, principalmente, é saber dividir tempo. Né? Tempo para o lazer, tempo para o trabalho, né? Tempo para a saúde. A gente tem cada vez, quanto mais tecnologias, o que tem acontecido é que a gente está se atolando de mais coisas para fazer. E a organização do tempo e espaço, está sendo cada vez um item desafiador para a gente. Então, para eles precisam se habituar a estar fazendo cronograma. E eles verem, olha, quanto tempo que eu levei para fazer, quando é que eu fiz, etc. Outra coisa é custos envolvidos, né? Diretos e indiretos. Olha, será que eu só... Porque também, um item positivo num projeto é se eu consigo fazer mais com menos. Né? Se eu conseguir fazer um projeto excelente gastando menos recursos, isso é uma grande vantagem num projeto. Né? Ele é um projeto... A gente teve até na primeira Febrace, que a gente levou meninos para o exterior. Eu contei para vocês do Robopeixe? Não? 2 meninos do interior de São Paulo. Um que era assim, super bom de educação artística, era amigo de um outro que estava numa escola de técnica de eletrônica. Eles resolveram fazer uma sociedade, fazer um projeto em conjunto. E eles fizeram o Robopeixe, que tinha suspeita de contaminação num lago perto da casa deles. Então eles falaram que eles iam fazer uma geringonça que fosse capaz de ir até o fundo do lago, coletar a amostra e subir de volta. Porque eles falaram, se o lago está contaminado, você não vai mandar uma pessoa ir coletar a amostra lá no fundo. Né? E aí não vou falar detalhes desse projeto, mas num outro momento, se vocês quiserem acessar o site, a gente tem algumas informações, inclusive de onde é que estão esses meninos hoje, né? Eles foram selecionados para ir para a Feira Internacional e eles ganharam um prêmio lá. Foi a nossa primeira participação, e na primeira participação esses meninos já ganharam um prêmio lá. Eles estavam com o Robopeixe deles no stand, e no stand bem perto deles tinha um outro grupo que tinha feito uma outra geringonça com o mesmo propósito, também coletar amostras. Só que o dos nossos meninos era muito mais criativo. Ele parecia um peixe mesmo. A eletrônica que eles usaram de lá era toda reaproveitada. Eles desenvolveram uma meleca especial para fazer o revestimento. Esse é segredo industrial, né? A meleca que ele desenvolveu para fazer o revestimento do peixe para não entrar água na eletrônica. Né? Então, assim, e o outro que estava lá era um negócio super sofisticado que os meninos tinham conseguido fazer num laboratório, lá não sei de quem, gastaram uma fortuna para fazer. E os nossos fizeram um projeto que tinha o mesmo objetivo, conseguia coletar as amostras, só que de uma forma alternativa muito inteligente. Né? Então, quando a gente fala assim, que a criatividade leva à inovação, é disso que a gente está falando. Não importa qual é o endereço, né? Onde é que a gente mora, qual é a nossa condição social, mas a gente precisa entender direito qual é o problema e fazer com que esses meninos pensem em alternativas. Pode ser que o primeiro protótipo não funcione, né? Mas a partir do primeiro que não funcionou, a gente vai tirar resultados que são importantes. E eles vão aprender, né, a usar materiais novos, a buscar informação, eles vão estar crescendo. Então, aqui, no desenvolvimento do projeto, é importante que eles aprendam a escrever, olha, o que eu fiz, como é que eu fiz, porque até alguma coisa que não deu certo depois, lá no final, se ele olha de novo esse desenvolvimento, ele vai perceber e vai escrever lá nos trabalhos futuros, olha, da próxima vez, eu vou fazer diferente. Né? Dizem que Thomas Edison, para chegar até a lâmpada, teve que fazer quantas vezes? Alguém sabe? Não sei se isso é verdade, mas eu encontrei isso por aí. O cara tentou umas 2000 vezes.
né? Então, um bom cientista é aquele que não desiste, né? Que ele registra, porque se você escreve como é que você fez, você pode tentar fazer diferente, porque você tem ali. Na memória, a gente não vai ter, né? Precisa escrever, aprender a registrar.